do Evangelho de São João, capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce, pois, humanos, é um ser natural, da natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Não falamos aquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo dessas coisas diante do mundo, como hão de crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. O tema nascer de novo é muito ventilado no cristianismo. E nós sabemos que não é só um tema, mas é uma condição proposta por Jesus Cristo para aqueles que querem pertencer ao reino de Deus e querem também fazer parte do reino dos céus. São duas coisas distintas. O reino de Deus está aqui e agora entre nós. Aqui e agora podemos participar, fazer parte, ser membro do reino de Deus. Reino dos céus
é algo que está por vir, vai iniciar no arrebatamento da igreja. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nas nuvens. Quando iniciará o reino dos céus? No arrebatamento. Quando iniciou-se o reino de Deus? Desde a primeira pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, disse João Batista. E quando Jesus saiu pelas estradas, povoados e cidades da Judeia, a mensagem de Jesus foi: é chegado a vós o reino de Deus. No encontro com Nicodemos, Jesus disse: é necessário. Quer dizer, não é uma coisa que eu opto em ter um novo nascimento ou não, eu tenho que ter. É necessário o homem nascer de novo para fazer parte do reino de Deus. Jesus deixou claro isso para aquele professor chamado Nicodemos. O mestre Nicodemos sabia muitas coisas, ou tudo, sobre a lei, mas não sabia que no reino de Deus tem uma porta de entrada. Esta porta de entrada para o reino de Deus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo só aceita no seu reino todos aqueles que venham nascer de novo. Ele disse o que é que produz um novo nascimento. São dois veículos que Jesus apresentou que produzem um novo nascimento no homem. Ele disse que é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer, ser transformado, ser renascido, ser refeito pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, esses são os dois ingredientes e únicos para um novo nascimento do homem. Mas no texto que nós acabamos de ler, existe aqui duas palavras gregas que podem transmitir um duplo significado quando traduzidas para o nosso idioma. Estas palavras são conhecidas: nascer e de novo. São duas palavras gregas, nascer e de novo. Mas essas duas palavras, elas poderiam ser traduzidas por gerado de cima. O que é ser nascido de novo? Nascido de novo é ser gerado de cima, é ser gerado do alto, é ser gerado da palavra de Deus que vem do alto, é ser gerado pelo Espírito Santo, que também não é da terra, é do céu. Tanto a palavra como o Espírito Santo, a sua localização geográfica não é terrena, é do céu. Por isso, se fosse traduzido, é necessário ser gerado de novo, estaria certa, porque o verdadeiro sentido do nascer de novo é este, é ser gerado outra vez. Foi por isso que Nicodemos questionou: pode um homem já velho, que nem eu, voltar à barriga da minha mãe? E aí Jesus disse que o que é gerado
com a natureza humana é carnal, e o que é gerado com a natureza espiritual é espiritual. Nesta manhã eu não quero me deter nesse ponto de nova geração, do processo da nova geração. Seria uma outra mensagem, o processo da nova geração, da recriação do homem. Eu não quero me deter nisso nesta manhã. Eu quero apenas apresentar a você os 4 benefícios do novo nascimento, tá? Será que ele traz benefícios à vida de todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo? Sim, claro que traz. Como é que Jesus ia determinar algo que não trouxesse benefício algum? Se Jesus exige o novo nascimento para aquele que aceita-o como seu único e suficiente Salvador, todos aqueles que vêm a Jesus é um dever nascer de novo, ser gerado de novo pela palavra e ser gerado pelo Espírito. Quais são esses 4 benefícios? Primeiro, repitam comigo, diga: nascer de novo é ter uma nova vida. Este é o primeiro benefício do novo nascimento. É ter uma nova vida. A primeira coisa que recebemos do novo nascimento é justamente a nova vida. E que nova vida é essa? É a própria vida de Deus. Quem nasce de novo recebe a vida de Deus na sua vida. Recebe a vida de Deus em si. Você me entende? Como identificar uma pessoa nascida de novo? Pela sua nova vida. Não é simplesmente a pessoa dizer bem assim: eu nasci de novo, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não minto mais. Não, é identificar se naquela pessoa há a vida de Deus. Amém? Como identificar? Porque isso é um benefício. Se eu identifico que a pessoa tem nela a vida de Deus, ela já está dando sinais de que nasceu de novo. Ela vai se tornando cada vez mais bem parecida com Jesus Cristo. E isso é identificado como vida eterna e vida abundante. Diga: a vida de Deus. Todos repetem, diga: a vida de Deus na minha vida é vida eterna e vida abundante. Vou fazer uma pergunta bem simples para você. Deus é eterno? Sim ou não? Sim. Deus é mortal ou imortal? Quando eu recebo a vida de Deus através do processo da regeneração que a palavra e o Espírito Santo faz na minha vida, eu recebo a vida de Deus. Ao receber a vida de Deus, eu recebo uma vida que não acabará nunca. Você está entendendo? Não vai acabar nunca.
Todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor de suas vidas, e passam pelo processo do novo nascimento, eles recebem a vida de Deus. A vida de Deus, que é uma vida contínua, sempre, e recebem a vida abundante. Amém? Aí a pessoa diz assim: mas pastor, nesse caso, eu não vou morrer? Pois é, amado. Não vai morrer. Parece loucura, mas não vai morrer. Porque senão você não teria vida eterna. Então não teria sentido nenhum receber a vida eterna. Quantos receberam a vida eterna aqui? Digam amém. Amém. E o que é vida eterna? É vida sem fim. Amém? É vida sem fim. Ah, mas e se eu descer à sepultura? Lembre-se que isso aí será por um pouco de tempo. Lembre-se que isso será por um pouco de tempo. Mas lá na sepultura o seu corpo vai estar, mas você estará vivo no paraíso, sim ou não? Explicado, né? Explicado. Entenda que mesmo que realmente morra fisicamente, continuará o quê? Por quê? Porque você recebeu a vida de Deus. Amém? Recebeu a vida de Deus, recebeu a vida abundante, que vai além da vida abundante ser aquele beneficiado com coisas. Em 1 de João, no capítulo 4, no versículo 15, está escrito: todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele. Amém? Diga comigo: todo aquele que verdadeiramente crê que é Filho de Deus, Deus vive unido com ele. Não dá para ser igual, não dá para ser a mesma pessoa, não dá para continuar tendo a mesma natureza carnal, pecaminosa, se está andando com Deus. Repitam, diga: quem é nascido de novo, anda, vive com Deus. Por isso ele é diferente. Ele é diferente. Não dá para andar com Deus e ter aquela vida, aquela natureza carnal, aquela natureza pecaminosa, ser iracundo, ser contencioso, ser agressivo, ser estressado. Não dá, amado. Se está andando com Deus, absorve a vida de Deus. Abro um parêntese: quem anda com o diabo, absorve a vida do diabo. Você está entendendo? Essa nova vida possibilita ao homem sair da morte espiritual para a vida espiritual com Cristo. Quem anda com o Senhor, foi por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Quem anda com Jesus tem vida, sempre tem vida. Tem vida espiritual abundante e tem vida física também, e eu vou lhe explicar por quê. A palavra do Senhor diz em João 10:10: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
vírgula. Jesus diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham vida completa. Diga comigo: vida abundante é vida completa. Aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo 2, está escrito o seguinte: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas. Diga comigo: o segredo é unir-se a Deus. Ter a vida de Deus é viver unido com Ele. Se você anda com uma pessoa de bons hábitos, de bons costumes, você se torna bom andando com aquela pessoa que é boa. Agora imagine andando com Deus. Houve realmente algo extraordinário quando Moisés estava na presença do Senhor 40 dias. Na presença de Deus. Preste atenção, ouça. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem muito fácil de compreender, porque precisa estar em espírito para entender essa mensagem. Quem não tiver em espírito vai dar um nó na cabeça, eu sei. Mas é necessário que esteja em espírito para entender. Moisés subiu no monte, passou 40 dias e 40 noites com Deus. Deus poderia resolver aquela situação em um dia, ou em uma semana, ou menos disso. Mas Moisés esteve na companhia de Deus 40 dias e 40 noites. Quando Moisés desceu do monte, o que foi que o povo viu no rosto de Moisés? Viram o quê? Falem alto. A glória de Deus. Como ele absorveu? Na companhia de Deus. Amém? Estando na presença de Deus. Muitas pessoas não vivem uma nova vida porque elas não estão na presença de Deus. Ela chega num culto como esse, dá glória a Deus, aleluia, canta alguma coisa, lê alguma coisa e até o próximo domingo. Isso é andar na presença de Deus? Não. Isso é viver na presença de Deus? Não. Para viver na presença de Deus, eu tenho que estar todos os dias no templo? Não, mas eu tenho que estar todos os dias com o Senhor. Eu tenho que estar todos os dias com o Senhor. Ele tem que andar comigo, eu tenho que andar com Ele. Por isso a palavra diz: não existe mais nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas. Unidas. Você tem se unido a Deus? Esse é o grande primeiro benefício do novo nascimento. É ter uma nova vida. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim, disse Paulo. E todos aqueles que é nascido de novo, eles dizem também a mesma coisa. Pode repetir, diga: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? É viver a vida de Deus. Diga para o diabo, diga: Satanás, eu vivo a vida de Deus. Segue a palavra dizendo em Romanos: pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo, nos livrou da lei, do pecado e da morte.
Diga, se eu andar com Cristo, se Cristo estiver na minha vida, eu estou livre da lei do pecado e da lei da morte. Aplauda Jesus por isso. O grande problema é que tem cristão que acha que só vão andar com Deus no céu. Eu vou refrescar a sua cabeça agora. Você se converteu para andar com Deus agora. No céu é o resultado da sua caminhada com Deus aqui na terra. No céu é apenas o resultado. Mas tem cristão que ele acha que está agradando a Deus em pensar que vai andar com Deus no céu. Oh, no céu eu vou andar com o Senhor. No céu é o reino dos céus. Entende? Agora é o reino de Deus. E quem é do Senhor vive no reino dele. Vive no reino dele. A palavra diz, a lei do Espírito e da vida. Estamos agora vivendo debaixo de uma nova lei, a lei do Espírito e da vida. Diga, há uma lei que controla todo o meu ser, a lei do Espírito e da vida. Aleluia! Quantos são controlados pelo Espírito? Digam amém. Quantos andam no Espírito? Quantos vivem no Espírito? Se há algum problema nessa área na sua vida, você precisa passar pelo novo nascimento. Precisa passar pelo novo nascimento. Precisa nascer de novo. Porque quem nasceu de novo não vive mais na carne. Ele ignora isso. Pois a lei do Espírito sufoca a natureza carnal, sufoca, abafa. Para quê? Para que a vida no Espírito apareça cada vez mais. Aleluia! Então essa lei, a lei do Espírito e da vida, ela suplantou a lei do pecado e da morte espiritual, a qual estávamos presos. E vivíamos presos à lei do pecado e à lei da morte. Se morresse era inferno, não havia vida, não tínhamos certeza de vida espiritual. Hoje temos certeza de vida espiritual e temos garantia de vida eterna. Amém? Em João 5, 26, Jesus disse que essa vida tem em si mesmo, da mesma forma que o Pai. Essa vida espiritual que nós recebemos é da mesma forma que está em Deus. Amém? Acho que o seu amém não deu para você entender. Não deu para você entender. Eu vou explicar para que você entenda. Aquela vida que Deus tem está em mim. Amém? A vida que Deus tem está em você. Ah, pastor, mas o senhor pode fazer coisas assim que Deus faz? Por incrível que pareça, posso. Posso, tudo vai depender da fé. Jesus deixou muito claro, obras maiores do que essas farão. Amém? Então, por que fazemos? Porque oramos pelos cancerosos, eles ficam curados. Porque oramos pelos paralíticos e eles andam. Os cegos vê. Porque a vida de Deus está em nós. E se tivermos fé, vamos fazer obras maiores do que a de Jesus fez. Porque a vida de Deus está em nós. Observe. João disse, muito nitidamente,
que recebemos, Jesus foi quem falou e João escreveu, recebemos a vida, e essa vida tem em si mesma a forma do Pai. Logo podemos entender que a vida que o crente recebe, quando nasce de novo, é de fato a própria vida de Deus, de Jesus, porque Jesus e Deus compartilham em nós a sua vida. Diga, eu tenho. Diga, louvado seja Deus. Eu tenho a vida de Cristo, a vida do Pai na minha vida. É uma nova vida. É privilégio para quem nasceu de novo. Aleluia. Você não vive mais para você, você vive para Deus. Deus não vive mais para Ele, Deus vive para você. Você acha que Deus está preocupado com os anjos? Com o mar, com a terra? Não, Deus está preocupado com você, comigo. Ele vive para nós. E nós vivemos para Ele. Paulo, escrevendo a uma das igrejas de Colossenses, fala a respeito dessa nova vida. E essa nova vida diz que nós estamos escondidos nela. Colossenses capítulo 3, versículos 3 e 4. Porque morrestes. Diga, eu não vou morrer. Eu já morri. Aleluia. É interessante entender isso. Você não vai morrer, você já morreu. Você tem que fazer morrer o que? A sua natureza carnal. A sua natureza carnal. Muitas pessoas ficam tediadas, medrosas, preocupadas com a morte física. Esquece da morte espiritual, que é a segunda morte. Não importa a morte física, o mais importante é a vida espiritual, porque a vida espiritual vai vivificar o corpo. A vida espiritual vai me trazer de volta no dia da ressurreição. Olha o que diz a palavra. Porque morrestes. Diga, já morri para o pecado e para o mundo. Quem vive em mim é Jesus. Aleluia. Observe que eu não disse que quem está morto dentro de mim é Jesus. Quem está morto dentro de nós é Jesus. Não, ele está vivo. Vivo. Aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida, está escrito no texto, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também nós nos manifestareis com Ele em glória. Esse é o processo da glorificação que acontecerá na nossa vida, vivo ou morto fisicamente. Isso vai acontecer e é inevitável. Os mortos em Cristo ressuscitarão e serão transformados, receberão um corpo de glória, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e transformados nos ares, e assim como Ele é, seremos para sempre. Seremos o quê? Imortais. Imortais nesse corpo. Imortais nesse corpo. Algo de grande valor com respeito a esta nova vida é que a mesma conserva o nosso corpo com saúde até o fim da nossa vida terrena. Aqui eu vou revelar um segredo para você. Diga comigo, quem nasceu verdadeiramente de novo não vive doente.
não vive doente. Como eu descobri isso? Pela Bíblia, é claro. Mas há um texto que muito me intrigou. A Bíblia diz que havia numa mulher que estava encurvada um espírito de enfermidade. E aquele espírito de enfermidade se apoderou dela porque ela deu alguma brecha. Aquela mulher era filha de Abraão, mas como Nicodemos não era nascido de novo. Ela não tinha nascido de novo. Quem nasce de novo, quem nasce da água e do Espírito, verdadeiramente não vive uma vida de doença. Isso é o que a Bíblia afirma. Quando vai ver, a pessoa adoeceu por causa de estresse. Quando vai ver, a pessoa adoeceu porque não cuidou bem do seu próprio corpo. Algum tipo de transgressão aconteceu. Ela se enraivou demais, ela falou demais, ela brigou demais, ela se estressou demais, ela comeu demais ou comeu de menos, enfim. O que é que diz a palavra? Por favor, você abre aí e segue comigo. Romanos 8:11. Diga comigo, agora, através do novo nascimento, eu recebi uma nova vida. Romanos 8:11. Paulo escreve, e se o Espírito, olha, é condicional. Para que isso aconteça, é necessário que aconteça o que está escrito. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, quem é que deve estar habitando? O Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo precisa morar no meu corpo para consolidar a vida de Deus na minha vida. Aleluia! Então vem, aquele a quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, há de o quê? Está aí com o versículo aberto, é o versículo 11 de Romanos 8. Há de quê? Vivificar. Há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Diga, o Espírito Santo na minha vida imune doenças. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Quando vemos pessoas cristãs doentes, e essa doença não é genética, não é uma doença genética, é uma doença que a pessoa realmente tem por causa de estresse, tem por causa de ansiedade, tem por causa de alguma pendência, ela não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo não vive doente. Nem no corpo, nem na alma e nem no espírito. Ele está sempre de bem com Deus e com a vida. Por isso é necessário que nós venhamos policiar muito o nosso comportamento. Eu não posso andar com Jesus e sair pecando. Eu não posso andar com o Espírito Santo e sair realmente brigando na rua. Como é que pode?
O Espírito Santo habita em mim e eu começo a brigar dentro de casa. O Espírito Santo habita em mim e eu começo a brigar com os colegas de trabalho ou com alguém na rua. E depois diz assim, não, eu sou de carne e osso. Não nasceu de novo. Não passou pelo novo nascimento. A vida nova ainda não está na vida. Quem está ainda imperando é a velha vida. Porque o primeiro privilégio de quem nasceu de novo é desfrutar da vida de Deus. Quantos estão desfrutando da vida de Deus? Digam amém. Não confundir desfrutar da vida de Deus e ter as coisas de Deus. São duas coisas diferentes. De repente a gente está tendo as coisas de Deus e achando que estamos desfrutando da vida de Deus. É quando eu verdadeiramente avalio a mim mesmo e vejo que eu já morri para o mundo. Não tenho mais nada a ver com o mundo. O mundo não tem nada a ver. Amém? Quinta-feira eu estive falando aqui, né? E muitas pessoas, elas vivem pegando o que não deve. Aí ela pega, recebe gripe, resfriado, coronavírus, devia ter deixado lá onde estava. Sai pegando para quê? Para botar dentro de casa, armazenar dentro de casa, guardar dentro de casa. Eu conheço um pastor que ele diz assim, eu não preciso pegar nada. Se porventura entrar, eu deixar alguma porta aberta entrar, eu sei o que é que vou fazer. Vou botar para fora. Amém? Mas tem pessoas que pegam ansiedade, traz para dentro de si, pega essas coisas que era para ficar sempre do lado de fora. Diga, eu tenho. Se você tem, você fala, diga, eu tenho a vida de Cristo. O segundo benefício é que Deus passa a habitar em nós. Diga, nasci de novo. Fala todos, alto e bonito. Diga, nasci de novo. Agora sou morada de Deus. Tem muita canção aí, essa casa é tua, mas eu não tenho que apenas cantar. Eu não tenho apenas que cantar. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que ser consciente disso. Deus não está voando aqui nesse espaço. Deus não está voando sobre a cidade. Bem que Ele pode fazer isso. Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele tem uma casa. E essa casa sou eu e é você. Amém? Diga, eu sou. Aponte para si, por favor. Profetiza. Diga, eu sou. Casa de Deus. E aonde Deus habita, a vida. E não pode ser vida velha. Não dá. Não dá. Se Deus habita, a vida é nova. Se Deus habita, a vida é diferente. Estão entendendo? O pastor Kenneth Hagin, que partiu para o Senhor com mais de 86 anos, faleceu em 2013, ele escreveu, uma vez que Deus nos faz novas criaturas em Cristo, Ele mesmo vem habitar, morar dentro de nós. Aonde Deus mora? Aonde Deus mora? Ei, olha para mim. Se você está com o seu pensamento que Deus mora no céu, precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Porque tem gente que é assim, como é que Deus vai morar numa pessoa tão suja? Como é que Deus vai morar
num pecador tão fedorento, tão assim, tão assado. Não nasceu de novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus e sou a habitação dele. Amém? Meus olhos, os olhos do crente são olhos que Jesus vê através dele. Por que é que você não pode contaminar os seus olhos? Porque os seus olhos, Jesus vê através dele. Por que é que você não pode contaminar sua boca? E nem deve. Porque Jesus fala através dela. Por que você não pode sujar as suas mãos? Porque Jesus trabalha através delas. Por que você não pode andar por qualquer caminho? Porque os seus pés é para Jesus lhe levar às veredas certas. Presta atenção, igreja, vive isso, em nome de Jesus, vive isso. Vive isso. Então Deus habita em nós. Temos um privilégio grande. No Antigo Testamento, Deus habitava temporariamente no tabernáculo. Nos dias de Moisés, há uma diferença. A glória que Moisés recebeu foi extraordinária, foi maravilhosa, mas foi por 40 dias. E você e eu temos essa glória por todo o tempo. É só se dedicar a ela. Por quê? Porque o Senhor mora, reside, habita, dorme, acorda. Bem que Deus não precisa disso. Figuramente falando, Ele mora em você. Ele habita na sua vida. Ele reside dentro do seu corpo. Ele tem o seu coração como o trono que ele se assenta. Amém? Quantos estão entendendo? Quantos podem dizer aleluia? É um privilégio ter nascido de novo. E desfrutamos de 4 essenciais privilégios. Como o Novo Testamento, essa realidade da glória de Moisés, da glória também do templo, do tabernáculo e do templo mudou. Por que mudou? Porque a glória se tornou permanente. Diga comigo, a glória de Moisés foi temporária. A minha glória é permanente. Porque quem mora em mim é eterno. Então ele sempre vai brilhar. Entendeu? Ele sempre vai brilhar. Deus sempre vai brilhar em nós. E o que Deus quer é exatamente isso. É brilhar em nós. Para que nós venhamos realmente mostrar a esse mundo a glória, a luz que Deus é. Louvado seja Deus. Hebreus 3,6 diz assim: mas Cristo é fiel como um filho, que dirige a casa de Deus. Somos nós. E que nós seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Deus seja louvado. Persevere nisso. Muitos gostam de perseverar na igreja, mas não perseveram em Cristo. Você tem que perseverar em Cristo. Você tem que ser de Cristo. Amém? Não vai adiantar viver essa vida religiosa, monótona. Saiu daqui, a mente vagou, a mente foi para outra coisa, vai ver o que não deve, vai se comportar como não é conveniente. É como se Deus só habitasse durante o culto. Terminou o culto, então Deus também vai embora. Não!
Deus, eu trouxe ele antes do culto começar, e quando terminar o culto, ele vai comigo para minha casa, nós almoçaremos juntos, descansaremos juntos, dormiremos juntos, e amanhã acordamos juntos. É assim que funciona. Glória a Deus. É assim que funciona. Para de estar procurando Deus no céu. Os católicos procuram Deus numa imagem. Crente procura Deus no céu. Olhe para dentro de você. Veja a sua nova vida. Vê quem é que te dirige. Vê quem é que te controla. Vê quem é que manda em você. E você terá certeza, a convicção de que Ele está habitando na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Essa realidade, a realidade do que eu estou falando, passa a ser nossa, ao ponto de não temermos as circunstâncias. As circunstâncias vêm contra nós, as adversidades até nos alcança, mas você não tem um jargão, você não tem uma palavra de conforto, você tem uma certeza. Diga: eu tenho, diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância, aquele que mora em mim é maior. Aleluia. Quem é nascido de novo não se exaspera, não se desequilibra. Quem é nascido de novo, ele tem a convicção, ele tem a certeza. Aquele que mora em mim é a minha esperança. Aquele que mora em mim é maior do que todas as coisas. Eu tudo posso, porque Ele mora em mim e me fortalece. Aleluia. Isso é grandioso. Glória a Deus. Em 1 de João 4:4, filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. No mundo está a decepção, está a angústia, está a briga, está o estresse. No mundo está todo tipo de decepção. Mas dentro de nós reside aquele que é o Senhor, Criador do céu, do universo. É aquele que fez todas as coisas e é aquele que diz, fala dentro de nós, que nós somos com Ele mais que vencedores. Terceiro, eu já falei de dois benefícios. O primeiro é que temos uma nova vida. O segundo é que Ele habita em nós. Terceiro, somos um com o Senhor. Diga: eu sou um com o Senhor. Aleluia. Isso pode parecer muito grande para a mente humana, mas é a verdade. Aquele que nasceu de novo, ele é um com o Senhor. É o seu terceiro privilégio. Existem coisas que, uma vez misturadas, não se separam mais. Podemos dar o exemplo, vou dar um exemplo aqui. Café, leite. Você tem num recipiente café, em outro recipiente, leite. E você mistura café com leite, ou leite com café. Tem como separar mais? Tem como separar mais? Assim é o crente nascido de novo com o Espírito Santo. Não dá para separar mais. Se você pega o café com leite ali, ó,
e coloca sal, já não serve para beber. O café com leite salgado não presta. Se você pinga algum óleo, já não serve. Assim é o crente. Você está misturado com Deus. Amém, irmãos? Então não pode haver mais espaço para as coisas más, para as coisas ruins, para o pecado, para a carnalidade. Diga, eu sou um com o Senhor. Assim como o café mistura-se com o leite e não separa mais, assim sou eu e o Espírito Santo. A minha nova vida com Cristo Jesus. Aleluia. Aplaude ao Senhor por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. O cristão nascido de novo não se separa mais de Deus. Ele é totalmente separado do mundo. Amém? Ele é totalmente separado do mundo, mas de Deus não. A Bíblia diz que quando nos unimos ao Senhor, somos um só espírito com Ele. Um só espírito com o Senhor. Jesus e o crente é uma unidade com o Pai. E foi o que Jesus pediu. Na oração foi o que Jesus pediu. Jesus pediu: Pai, eu quero que eles sejam um, como eu e o Senhor também somos um. E você acha que Jesus estava a pedir sobre a unidade da igreja? Estava a pedir sobre a unidade entre as pessoas? Não só isso, ele estava a pedir a unidade entre você e o Pai, entre você e Cristo. Vocês estão entendendo? Digam amém. Levante a sua mão direita e profetize. Diga: eu sou um com Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E Jesus explicou isso muito bem na parábola que ele falou sobre a videira e os ramos. João 15, versículo 4. Jesus disse: continue. Repete comigo: devemos continuar. Então Jesus diz: continue unidos comigo. Continue ligados a mim. Continue ligados. O que quer dizer isso? Continue unidos comigo. E eu continuarei unidos com vocês. Se vós estiverdes em mim, aí vai acontecer tanta coisa. Mas Jesus disse que a vara tem que estar ligada à videira. Então isso fala de unidade. Isso fala de união. Por isso Jesus vem e diz: vocês precisam estar unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Assim como o ramo só dá uvas quando estão unidos à planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Amém? Ei, nem você, nem eu podemos produzir o fruto do Espírito se não tiver nascido de novo. Se tiver nascido de novo, Jesus vai trabalhar na tua e na minha vida para que venhamos produzir fruto do Espírito. Porque muitos crentes são tristes, não têm alegria, e o fruto do Espírito é alegria. Por quê? Muitos crentes não têm paz, e fruto do Espírito é paz, porque não nasceram de novo. E por não ter nascido de novo, não desfrutam dos privilégios do novo nascimento. Amém? E segue a palavra dizendo:
Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu nele, esse muito fruto dá, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora. Diga, ser religioso é bom, mas não agrada o Senhor. O que agrada ao Senhor é ser nascido de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Se vocês ficarem, ó que Jesus diz, ó, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, receberão tudo. Aleluia, céu aberto 24 horas. Quantos desejam o céu aberto 24 horas para si? Digam amém. A receita é, meu irmão, nascer de novo. Nascer de novo. Ser nascido da água. Ser nascido do Espírito. Preservar essa casa que é morada do Espírito. Seu corpo é morada do Espírito. Por isso o Espírito sente ciúme com o que você veste. Não concorda com tudo que você fala. Não admite, você vê o que não é para ver. E quem é morada do Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando mesmo. Eu não sei como tem crente que de noite ele assiste filmes que não deve, eu não consigo. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu não consigo. Há uma inquietação no meu interior, o Espírito incomoda, o Espírito me diz, aí não é o teu lugar, sai daí. O Espírito me diz, cala a tua boca, não fala, não são coisas que você deve falar, não olha para isso, porque isso não é coisa que me agrada e eu não quero que tu vejas isso. Quem mora dentro de você é zeloso. Amém? E nós podemos ser morada do Espírito Santo ou covil de demônios. O nosso corpo pode se tornar morada do Espírito Santo ou covil de demônios. Demônios podem influenciar o nosso comportamento. Por isso eu tenho que realmente entender que eu nasci de novo. E as brechas para toda obra maligna devem ser fechadas. E o quarto e último benefício. Diga, aquele que nasce de novo, tem uma nova vida, passa a viver a vida de Deus, Deus vem morar nele, ele passa a ser um com o Senhor, e tudo lhe é possível. É aqui que vem o quarto benefício. Qual é o quarto benefício de quem é nascido de novo? Todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. O novo nascimento é a chave que desvenda todas as promessas de Deus em nossas vidas. Aquele que nasce de novo tem direito a benefícios do reino de Deus, que são justiça, paz e alegria. Diga, eu tenho acesso direto a paz, justiça e alegria. Muitos até mesmo queixam-se, eu não tenho paz. Não tenho paz. Esse povo tira a minha paz. Não foi isso que Jesus disse. É porque você não tem a paz de Cristo. Jesus disse bem assim, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Quando nós
temos a paz de Cristo, não tem demônio, não tem irmão, não tem pai, não tem filho, não tem ninguém que tire a nossa paz. Quando temos a alegria vinda do Senhor, não precisamos de festas carnais, não precisamos realmente mudar o nosso estilo gospel para ver se as músicas de embalo ou coisa assim vai alegrar o nosso coração e vai nos tranquilizar e nos dar paz. A nossa alegria é o Senhor, a nossa paz é o Senhor, a nossa justiça é o Senhor. Então eu tudo posso. Por que eu tudo posso? Porque eu tenho alguém que é juiz. Eu tenho alguém que julga com justiça. Eu tenho alguém que me conhece. Eu tenho alguém que não é longe. Ele habita em mim, é próximo, é meu amigo. Quem está entendendo? Muito bem. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida. O que é o reino de Deus? É viver corretamente. Amém? O que é o reino de Deus? Não é comida e bebida. O que é o reino de Deus? É viver corretamente. Ah, pastor, está escrito na Bíblia? Tá, todo o tempo teve escrito na Bíblia. Romanos 14:17, confere. Lê aí, vai, de acordo com a sua versão. Pois é. O que quer dizer isso? É viver corretamente. É viver corretamente. É porque a gente lê e às vezes não se detém para a interpretação correta. Mas o que é o reino de Deus? É viver corretamente, é ter paz, alegria e justiça. Quando Ezequias apelou para a justiça de Deus, ele disse: eu só andei corretamente na tua presença. Agora o Senhor diz que eu vou morrer. Eu não aceito, Deus, morrer agora. Ezequias conhece, estava muito em paz com Deus, ele não estava atribulado e nem aflito. Ezequias diz assim: só andei corretamente. E ele apela para a justiça de Deus. Tudo é possível. O decreto foi o quê? Revogado. Deus agora faz outro decreto dizendo: acrescento para você mais 15 anos. Agora, uma vez temos a mesma fé, do tipo que a fé de Deus. Diga: a minha fé. Fala. Diga: a minha fé não é mas uma fé natural. A minha fé é tipo da fé de Deus. Então tudo é possível. Tudo é possível. Jesus respondeu em Marcos 9:23, eu posso. Quando alguém perguntou para Jesus: Senhor, o Senhor pode me curar? Jesus disse: eu posso. E aí Jesus acrescenta: tudo é possível. Tudo é possível. Pois é. Quantos crê? Quantos crê, diga amém. Então diga: eu posso viver melhor, comer melhor, ter saúde, ter alegria, ser santo, porque aquele que mora em mim me deu uma nova vida. Aplauda ele. Conclusão.
essa verdade do novo nascimento deve ser desfrutada. Desfrute disso por todos mesmo, por todos que têm Jesus Cristo na sua vida. Não é um privilégio para um e para outros, não. É um privilégio para todos. Diga, é um privilégio para mim ter uma nova vida, ser morada de Deus, ser um com Ele e desfrutar de todas as coisas. Porque para mim também não há impossível. Você crê nisso? Você tem essa mentalidade? Se você tem essa mentalidade de que para você não há impossível, que você tem capacidade de conquistar, de ir além, pode ter certeza que você vai voar sobre as asas do Espírito. Mas tem aquele crente, eu não vou fazer um curso, não posso, eu não consigo. Pelo amor de Deus, vai nascer de novo. Amém? Essa é a linguagem de quem não nasceu de novo. Mas a linguagem de quem nasceu de novo. Eu posso ser feliz, eu posso ter, eu posso ir, eu posso voltar, porque o Senhor é comigo. Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim e nada me faltará. Glória a Deus. Vamos ler Colossenses 1,13. Por que podemos tudo isso? Colossenses 1,13. Olha o que diz a Bíblia. Diga a Ele, mais alto, diga a Ele, me transportou para o reino do seu Filho amado. Nós fomos tirados de lá, das trevas. Fomos tirados do império de Satanás. E agora o Senhor nos colocou no reino, no governo de Cristo, no reino que Cristo é o Rei. Amém? Eu não sei você, mas eu não sou qualquer um nesse lugar. Eu não sou qualquer um no corpo de Cristo. Eu não sou qualquer um no reino de Deus. Amém? Se valorize como cristão. Se valorize como morada de Deus. Eu não concordo, eu não aceito esse negócio. Pastor, o senhor sabe como é jovem. Vive na masturbação. Vive na carnalidade, não nasceu de novo. Pastor, o senhor sabe como é a natureza pecaminosa. Ela só pode valer a pena por um tempo. Por aquele tempo que a gente não conheceu Jesus. Mas depois que conheceu a Jesus, e Ele passou a habitar em nossas vidas, nova criatura eu sou. Nova criatura você é. Aleluia. Gálatas, capítulo 3. Versículos 13 e 14. Porque Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção de Deus, a bênção que Deus prometeu a Abraão, seja dada
por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus e para também a todos nós que recebemos por meio da fé e do Espírito que Deus prometeu. Diga: Cristo se fez maldito, tomou todas as minhas maldições, me livrou da condenação eterna, para que hoje e sempre eu seja livre.